Meus amigos e minhas amigas, saúde e paz, bem-vindos ao Dialogue-se Mais, um podcast que é um canal dedicado ao diálogo. Eu quero nesse episódio fazer uma breve apresentação bem panorâmica da carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco sobre a fraternidade e amizade social que foi promulgada agora no último dia 3 de outubro e feito de conhecimento de todos pela grande repercussão que teve na imprensa. O tema, nem precisa dizer, a necessidade do tema da fraternidade, da amizade social nos dias de hoje. Essa encíclica, inclusive, tem um capítulo inteiro dedicado ao diálogo que, em um outro episódio, nós podemos fazer uma apresentação mais precisa. Agora, como eu disse para vocês, irei fazer uma apresentação bem panorâmica, porque o texto não é pequeno, é um texto longo, feito em 8 capítulos. Bom, o que eu queria primeiro destacar com vocês são as motivações iniciais do Papa Francisco. O Papa Francisco, ele mesmo diz que está retomando ali temáticas, está retomando reflexões que ele tinha iniciado na Laudato Si, e também no acordo da declaração que ele e o grande imã Ahmed Al-Tayeb assinaram juntos em 4 de fevereiro de 2019, ou seja, do ano passado, um encontro ainda recente, que foi uma declaração sobre o compromisso das religiões com a paz, com o diálogo e com a fraternidade universal. Então, esses dois movimentos, da Laudato Si e da declaração, assinada entre o Papa e o grande imã Ahmed Al-Tayeb, servem outra vez de uma retomada, onde o Papa mesmo diz que agora prolonga a meditação, cresce a meditação. Outra vez também o Papa retoma São Francisco de Assis. É muito interessante para ele retoma São Francisco de Assis com esta imagem, como esse testemunho vivo e concreto, né? O Papa traz ali o testemunho concreto de São Francisco de Assis, esse amigo, esse irmão do sol, do mar, do vento, que simboliza esse seu amor por cada homem, por cada mulher, sobretudo pelos mais sofridos. Então, o Papa Francisco retoma São Francisco de Assis, mas retoma agora de um lugar muito especial. Retoma essa reflexão que o Papa ele mesmo diz, olha, é uma humilde contribuição para a reflexão, não é uma doutrinação, nem é uma tentativa de convencer ninguém, é uma reflexão, é uma meditação pessoal dele. Ele, de todo modo, quer oferecer essa reflexão ao diálogo, né, para alimentar em todas as pessoas que amam o diálogo mais elementos de reflexão, porque ele também escutou, recebeu material de outras pessoas e com suas próprias palavras, com o silêncio de sua meditação pessoal, ele está propondo também um pouco desse material recebido de pessoas do mundo inteiro, e tem um desejo místico também nele, quando ele diz, olha, eu desejo que possa fazer renascer em todos um anseio mundial de fraternidade. Então, como eu dizia para vocês, ele toma ali um evento importantíssimo na vida de Francisco, de São Francisco de Assis, mas na vida da Igreja, na vida do Ocidente e na vida de todos nós. Ele retoma ali a visita de São Francisco de Assis, ou vamos falar o encontro, né? Talvez a visita não seja a expressão melhor, mas é o encontro, que Francisco vai ali ao encontro do sultão Al-Kamil, ainda no ano de 1219, há cerca de 800 anos. Estamos falando de um evento já com algum tempo, mas que tem essa força para o Papa Francisco retomar para os nossos dias. E por que tem uma força? Porque parecia improvável e impossível. Quem pode imaginar que em 1219, no meio de um conflito entre os cristãos e muçulmanos e cristãos, onde Jerusalém tinha sido tomada e os cristãos não podiam mais ascender a Jerusalém, quem podia imaginar, com todas as caracterizações que nós temos da Idade Média, quem poderia imaginar que alguém ia ao encontro do outro à forma de Francisco? Atenção, hein? Aqui é muito importante o Papa trazer essa imagem do que parece impossível, mas ocorreu, historicamente datável, é que Francisco não vai ao encontro do sultão apoiado por uma embaixada ou cavalarias. Francisco passa por perigos concretos, mas vai ao encontro do sultão com a sua pobreza,
que ao mesmo tempo eram as suas forças. A pobreza singela, a pobreza da humildade, a pobreza da caridade, a pobreza do diálogo franco e aberto, do olho a olho, a pobreza do diálogo que vai tendo certeza que o outro também tem algo a dizer, que o outro também tem uma verdade que pode completar a sua. Então, é este exemplo de São Francisco de Assis, esse evento concreto, historicamente datável, serve como o pano de fundo para que também no nosso tempo de hoje, onde parece ser outra vez impossível falar aqui de uma amizade social, de uma fraternidade universal, onde parece impossível, dadas as características de nosso tempo, o Papa vai colocar este evento para dizer a cada um de nós, é possível. Parece impossível, parece muito difícil, mas quem sabe, nas pequenas coisas de cada dia, isso não possa ser feito. Quem sabe o seu próximo, o seu vizinho, não é esse outro sultão que você precisa ir ao encontro. E ao encontro disponível a escutar as razões dele e favorecer o diálogo. Alguém pode dizer que Francisco não teve todo o êxito que queria. É verdade, mas o principal êxito existiu. Foi-se ao encontro. Francisco insistiu sobre a necessidade do encontro. Então, eu acredito, na leitura que fiz, que esse fim último, essa procura, é o que alimenta o Papa Francisco a fazer a sua própria meditação. Parece impossível, mas nós podemos tornar possível pela nossa própria vida. E Francisco faz isso em 8 capítulos. Como eu disse para vocês, não é uma encíclica pequena. São 8 capítulos. O primeiro capítulo é intitulado As Sombras do Mundo Fechado, aqui no português de Portugal. Talvez aqui para nós brasileiros seria pura e simplesmente As Sombras de um Mundo Fechado, onde o Papa diz, olha, tem sinais históricos, né? Tem sinais de regressão, porque nós estávamos, digamos assim, pós-Segunda Guerra Mundial, o Ocidente parecia caminhar para a maturação, entre desafios, problemas, mas caminhava, né, parecia estar caminhando para uma maturação com projetos, né, Comunidade Europeia, mesmo na América Latina, um desejo de fazer também um bloco comum, né, que é sem fronteiras rígidas. Então o Papa diz, parecia que historicamente nós estávamos caminhando para um senso comum e universal de fraternidade, mas quando a gente olha hoje, ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, ressentidos e agressivos. Então, a primeira coisa que o Papa diz no primeiro capítulo é: podemos identificar que a história está dando sinais de regressão. Depois também o Papa vai falar, com minhas palavras aqui, de um reducionismo conceitual, onde o universal, aquelas, por exemplo, democracia, justiça, liberdade, que são termos historicamente ligados à universalização da sociedade, da ética, da bondade, ela agora parece reduzida ao indivíduo, ou melhor dizendo, ao individualismo. Pessoas que dizem que defendem a democracia, a liberdade e a justiça, mas parecem defendê-las somente para si, ou para o seu grupo, ou para o seu território, desconsiderando a universalidade e o convite que a democracia, a justiça e a liberdade fazem de respeito também ao outro. E isso coincide com aquilo que o Papa chama de o fim de uma consciência histórica. Tem também o sujeito descartado, e de algum modo eu interpreto também como um sujeito que se autodescarta, porque ele pensa ser protagonista, né, pela, vamos dizer assim, pela virulência, pela exacerbação das polaridades sociais. Ele pensa ser um protagonista, mas na verdade ele está fazendo um próprio autodescarte. Quando ele descarta o outro, ele está também favorecendo as condições para o próprio descarte de si mesmo. Depois o Papa vai falar também de um populismo político, com uma leitura muito peculiar, porque o Papa vai dizer, olha, esse populismo ele é uma espécie de gerador. Ele parece que é uma máquina que alimenta a fragmentação do sentido do nós, né? A perda de um senso de comunidade universal, esse descarte da pessoa humana com o sacrifício de uns, né? A benefício de outros. Depois também considerar que os direitos humanos valem para uns, mas não valem para outros, e considerar uma globalização e um progresso sem um senso de bem comum.
globalização e progresso parece estar sendo reduzido ao mero tema econômico. Ao mero tema econômico visto de um neoliberalismo, às vezes, vai dizer o Papa, feroz. Lá no capítulo 2, o Papa vai tratar o lugar de um discurso mais ético. O Papa vai intitular esse segundo capítulo de Um Estranho no Caminho. Aqui o Papa está retomando o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, que é o capítulo que, entre outros, dedica, de modo mais conhecido, à parábola do bom samaritano. E o Papa vai dizer que essa parábola, ela, na sua simplicidade, vai nos colocar diante do tema do próximo, o tema do outro, mas não só. Com qual eu me identifico? Tem diversos personagens, tem pessoas que passam e não dão importância àquele caso, tem religiosos que, por amor ao culto a Deus, largam o outro abandonado, e o Papa vai perguntar: com quem nos identificamos? Onde nós estamos? Ao final da parábola, nós conhecemos, Jesus diz: se reconheces o bem feito, se reconhece aquele que fez bem, o samaritano que fez o bem, vá também você, repita e faça a mesma coisa. Estamos dispostos a repetir? Estamos dispostos a colocar em nossa identidade a identidade do bom samaritano? Então, esta é uma pergunta que o Papa coloca. As circunstâncias da história sempre vão colocar diante de nós essa cena. Essa cena vai se repetir pelo imigrante, essa cena vai se repetir pelo pobre, pelo esquecido, pelo excluído, pelo doente. Essa cena vai sempre se repetir ao longo da história diante de cada um de nós. E qual é a nossa escolha? Qual é o nosso posicionamento? O que nos inquieta? No capítulo 3, o Papa vai intitular o capítulo como Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Então, um mundo voltado não apenas ao local, não apenas às próprias necessidades, como exclusão das necessidades do outro. O Papa insiste que é preciso fortalecer uma cultura, é preciso fortalecer um fazer e ser que nos conduza a uma fraternidade, que nos conduza a olhar o outro, que o futuro do mundo, ele vai dizer, não é monocrático. Então, precisa ter a coragem de escutar o outro. E, a partir dessa escuta, nós vamos descobrindo quais são as renúncias, quais são os acréscimos que nós vamos fazendo para convivermos como irmãos e irmãs, para convivermos numa amizade social, como ele mesmo coloca, que é o objetivo geral. No capítulo 4, o Papa fala de um coração aberto ao mundo inteiro. E, outra vez, o Papa toma o tema da migração, dos migrantes. É muito importante. Como esse tema, ele diz, olha, a sociedade vai crescer sempre mais e mais para esse tema. A migração não vai diminuir. Como nós vamos enfrentar isso? Nós vamos enfrentar isso pela expulsão do outro? Nós vamos fazer de conta que o tema não existe? Nós vamos fazer de conta que o outro não está na nossa frente? Ou que nós não podemos ser o outro? Então, aqui o Papa pede um coração aberto ao mundo inteiro. O coração, na tradição bíblica, é o centro, né, dos afetos, dos sentimentos, é o centro, inclusive, da elaboração da inteligência, da elaboração racional. Então é preciso ter afetos, sentimentos, razão, inteligência, é preciso ter tudo aberto a considerar o mundo como uma grande casa comum, e enfrentar com muita serenidade, com muito respeito e com uma certa mística humanitária os limites que existem. Claro que existem limites, claro que existem pontos que nós não sabemos ainda direito o que fazer, mas nós podemos enfrentar isso com o coração fechado ou podemos enfrentar tudo isso com o coração aberto. No capítulo 5, o Papa pede uma política melhor. Então, o título do capítulo é A Política Melhor, onde o Papa pede uma reflexão para que possa superar populismos e neoliberalismos. O populismo porque ele desfaz o que é a política. O populista perde a política como o diálogo das coisas comuns ao bem de todos. O populista ele está preocupado em defender uma parte. O populista está preocupado em esconder o que é essencial através de violências, aí hoje através da exacerbação e da demonstração do que há de pior. É como o populista parece perseguir apenas o lobo. Não é que não tenhamos um lobo na humanidade, ou cada um de nós não carrega um pouco de lobo, mas o populista ele só quer destacar o lobo.
não quer destacar a pessoa, não quer destacar, vamos assim dizer, o favorável que existe em cada pessoa. E o Papa vai assim colocar, já ali ao finalzinho do capítulo, a exigência de um amor político, um amor que supere a mentalidade individualista, que vá além da aparência, que vá além de uma maquiagem mediática, capaz de reconhecer todo ser humano como irmão e irmão, como próximo, um amor político que é capaz de recuperar o senso sadio de ideologia. Então o Papa reclama, ao final do capítulo, a necessidade de um amor político. O amor é ligado à sabedoria. Então é necessário uma sabedoria política. No capítulo 6, o Papa vai intitular aqui Diálogo e Amizade Social. Nem precisa dizer, né? Está assim, tão explícito no próprio título, porque é um diálogo para uma nova cultura de construir juntos, do consenso que persegue a verdade, do encontro que é feito como cultura. A paz social é laboriosa, mas ela é artesanal. Então, nós podemos, pouco a pouco, a paz não é só resultado de grandes investimentos financeiros, é também ali, em cada dia, em cada bairro, em cada escola, em cada lugar, né? É ali o prazer de reconhecer a presença do outro, a possibilidade de ceder para o bem comum. Olha só, então são elementos que o Papa diz, olha, esse aqui nem sempre vai aparecer como uma grande estrutura, vai aparecer na decisão desse coração bom que ele falava anteriormente, dessa inteligência boa, desse afeto que se abre. No capítulo 7, o Papa fala de percursos de um novo encontro. Percursos de um novo encontro. E aqui justamente o Papa vai dizer, olha, tem decisões certamente a nível global, internacional, mas também tem escolhas de diálogo, escolhas de amizade social, escolhas de fraternidade, que são experiências que podem ser vividas regionalmente. São experiências que podem ser vividas em cada lugar, da casa de cada um de nós até a cidade, nosso bairro e o nosso país e o mundo. Então o Papa fala de diversas iniciativas que podem ser tomadas para favorecer o novo encontro. E aqui novo, que é resgatar e dizer, olha, pode ter tido encontros negativos no passado, podem ter tido encontros que os êxitos não foram alcançados, mas deve existir um novo encontro, onde eu olho para a história com aprendizado do que ocorreu no passado, o que é que ocorreu no passado que me alimenta, o que é que ocorreu de positivo ou de negativo, e como isso pode alimentar um novo encontro, ou seja, não desistir, continuar o caminho. No capítulo 8, o Papa vai dedicar as suas reflexões às religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Então, aqui, mais explicitamente, retoma aquele encontro de 4 de fevereiro do ano passado com Grande Lima. Então, veja, aqui o Papa toma dizendo, olha, o culto sincero e humilde a Deus leva não à discriminação, ao ódio e à violência, mas ao respeito da sacralidade da vida, ao respeito pela dignidade e a liberdade dos outros, e a um solícito compromisso em prol do bem-estar de todos. Identificar-se com os últimos é que chegou a ser irmão de todos. Identificar-se com o outro como meu irmão. Como linha de princípio, eu diria a priori. O Papa vai dizer em outra parte, é aquela consciência de que não somos órfãos, temos pai, aquela consciência de que temos família e que os outros também têm. Se a gente alarga essa consciência a partir da experiência religiosa, a partir da mística, da ética que nasce da experiência religiosa, as religiões têm um papel fundamental. Tem um papel importante para a sociedade, que não é um papel que passa por fundamentalismos nem extremismos. Então aqui o Papa retoma esse tema e conclui, aqui estamos no último capítulo, que é o capítulo 8, ao final ele faz a oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Então, olha só, o Papa aqui conclui com esse apelo para que cada um de nós possa
encontrar esse caminho. Nós queremos pedir, então, que cada um de nós vá nos alimentando. Esse apelo do Papa é um apelo que é feito para mim, para vocês e para cada um de nós. Mas é um apelo que também nós podemos nos animar, né? Nós podemos contribuir para que esse apelo de diálogo se estenda a outras pessoas. Bom, aqui o nosso breve tempo para fazer uma síntese, em 20 minutos aqui, tentamos fazer uma síntese do caminho. Em outras oportunidades, iremos aprofundar o capítulo dedicado ao diálogo específico aqui em nosso caminho de aprendizado do diálogo. Obrigado pela sua escuta e até o próximo episódio.